quero conversar com vocês sobre as batalhas da mente. E é de muita importância que todos vocês anotem, prestem atenção, porque a hora que nós estamos vivendo é a hora mais sombria, é a era mais negra. Satanás, com seus demônios, está trabalhando constantemente. E o projeto dele é não deixar nenhuma pessoa de pé. É derrotar todos, do mais velho ao mais novo. O propósito dele é levar essas almas ao lago de fogo. Toda a carne humana já está sentenciada. Somos pó, e em pó havemos de nos tornar. Mas nesse corpo existe uma alma, e essa alma veio de Deus. Na Bíblia é claro, todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então o que leva à morte da alma são os pensamentos. E os pensamentos são extraídos da mente. Se nós observarmos bem essa escritura que lemos aqui, o maior fracasso nosso é porque não prestamos atenção. Mas quando nós prestamos atenção, isso abre os nossos olhos. Isso abre a palavra. Isto abre o entendimento, a mente. Em Lucas capítulo 24, aquela jornada dos 2 discípulos para o caminho de Emaús, eles precisaram disso, eles precisaram que os olhos foram abertos, eles precisaram que a palavra fosse aberta, eles precisaram que o entendimento fosse aberto. Se fosse apenas os olhos abertos, se fosse apenas a palavra aberta, mas se a mente, se o entendimento, a alma não fosse aberta, não teria resultado nenhum. E quando Moisés escreve aqui, que Deus diz a Moisés no capítulo 11, se prestarmos atenção aqui, nós vamos ver no verso 18 que ele disse assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Ponde no coração e na alma, porque a alma está no coração. Quando o irmão Branda disse isso, as pessoas criticaram, mas em um futuro depois, a ciência chegou à conclusão de que no coração tem um lugar vazio, e no lugar vazio é onde está a alma. Então veja, se nós pegarmos essa mesma escritura na versão NVI, ela vai ser colocada aqui no telão, vocês podem acompanhar. A tradução NVI diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. A Fiel diz no coração e na alma. A NVI diz: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, que a mente está no coração. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-na nos batentes das portas de vossas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria a seus filhos antepassados,
os seus dias e os dias de vossos filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais os céus está acima da terra. Por que esse cuidado de falar isso às crianças, de falar o Evangelho? Por quê? Porque elas também têm uma batalha na mente. Elas não têm maldade, o coração delas são simples, mas elas também têm batalhas gigantes. E quando os pais ignoram que elas têm essas batalhas, o resultado é lá na frente, quando eles estão crescidos. Então, quando se trata de alguns assuntos, eles expressam as batalhas que enfrentaram, a luta que enfrentaram. E nessa palestra, nós vamos chegar a esse ponto do que aconteceu com a criança na escola. Então, veja, ela tem as suas batalhas, porque elas estão em casas, tem as suas batalhas com o papai, com a mamãe, tem a batalha com os irmãozinhos, as irmãzinhas, com o coleguinha. Depois elas vão para a escola. E elas enfrentam essas batalhas como você enfrenta. Esses pensamentos que vêm sobre os adultos também vêm sobre as crianças. Agora, se nós formos nos transportar para Romanos 12, aqui no versículo 2 que nós lemos de Romanos capítulo 12, a Revista Corrigida Fiel diz assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Se nós lermos isso aqui na Bíblia, NVI, ele diz assim, Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, meus irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A Corrigida Fiel fala do entendimento. A NVI fala da mente. Essas versões nos ajudam a compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade das Escrituras. E nós não podemos ignorar os avisos para nós aqui colocados, para nos orientar. E é claro, se ela está nos orientando, é necessário que nós, como pais, orientemos os nossos filhos para que eles possam ter um equilíbrio espiritual e serem cristãos de verdade.